Os Simpsons é um dos desenhos animados mais populares e controverso no mundo. No entanto, também ganhou a reputação de fazer previsões sobre o futuro com uma precisão cirúrgica. Desde a pandemia do coronavírus aos arquivos secretos da NSA vazados por Edward Snowden. Os Simpsons fizeram previsões bastante precisas no passado, mas parece que em 2024 eles têm mais previsões assustadoras. Estamos falando sobre o retorno chocante às reeleições de Donald Trump e uma ocupação global por inteligência artificial. Mas que outras previsões terríveis eles fizeram para este ano e quando vai acontecer, vamos revelar tudo isso. Mas antes de mergulharmos nas previsões futuras, vamos dar uma olhada em algumas profecias fantásticas dos Simpsons que já foram cumpridos. Por mais de 3 décadas, os Simpsons têm divertido o público com sua inteligência afiada, humor inesperado e, em muitas ocasiões, previsões proféticas que deixaram muitos curiosos. Os anos podem passar despercebidos, mas, por exemplo, em um episódio chamado O Casamento de Lisa, de 1995, Lisa aparece usando uma cabine de videoconferência para conversar com seu noivo. Em 1997, o mundo testemunhou o nascimento do BlackBerry, um dispositivo inovador que combinava telefone e internet. No entanto, os Simpsons foram ainda mais longe. Em um episódio de 2008, Bart ganha um elefante. Um personagem usa um relógio de pulso que permite fazer videochamadas, algo que aconteceu anos antes de a Apple lançar seu relógio com as mesmas capacidades. Se você acha que isso foi apenas uma coincidência, espere, pois a próxima profecia vai deixar você sem palavras. No episódio de 2000, um personagem simplesmente chamado de NSA tropeça em nozes, rouba informações confidenciais da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, e foge para Cuba. Isso pode parecer coisa de um antigo filme de espionagem, exceto pelo impacto na vida real. Em 2013, Edward Snowden, um ex-empreiteiro da NSA, vazou documentos altamente confidenciais que revelaram os vastos programas de vigilância da agência. As semelhanças globais incluem até a conexão cubana. É improvável que os Simpsons tenham um informante dentro das agências de inteligência, mas certamente gerou um debate sobre a capacidade do programa de prever o futuro como nenhum outro. Mas isso não é tudo. As próximas 2 revelações ainda são as mais impressionantes até hoje. Um episódio de 1998 intitulado Bart do Futuro mostra Donald Trump como o 45º presidente dos Estados Unidos. Naquele momento, Trump era apenas uma celebridade de reality shows e um empresário, ainda distante do mundo da política. Os roteiristas do episódio mais tarde alegaram que era uma piada baseada na personalidade extravagante de Trump. No entanto, quando Trump anunciou sua candidatura em 2015 e posteriormente ganhou a eleição, a previsão dos Simpsons de 2016 se tornou um grande tema em Hollywood. Foi sorte ou um tiro aleatório que acertou o alvo? O episódio permanece um mistério na história política americana. Uma das últimas profecias é a previsão de um acidente subaquático em um episódio de 1994. Marge consegue um emprego, e em uma cena, um submarino com defeito implode devido a uma falha em sua construção, deixando a equipe presa dentro de caixões de metal. Tragicamente, em 2000, o submarino nuclear russo Kursk afundou, resultando na morte de 118 tripulantes. O acidente foi atribuído a um torpedo defeituoso, e a forma como foi construído dificultou as tentativas de resgate. Essas são algumas das previsões dos Simpsons que muitos acreditam ser pura sorte, coincidência brilhante ou comentário social sobrenatural. De qualquer forma, os Simpsons continuam nos entretendo e nos deixando um pouco preocupados com o futuro. Fique ligado, pois vamos ver as previsões chocantes dos Simpsons para o ano de 2024. Eleições de 2024, 15 de novembro. Em 2022, Trump anunciou sua intenção de concorrer à presidência em 2024. Alguém dos Simpsons publicou em uma rede social que o programa já havia previsto isso em 2015, em um episódio em que a família Simpson se aventura no futuro. Nele, Homer passa por uma placa que diz Trump 2024.
A parte mais chocante é que esse episódio foi exibido antes de Trump se tornar presidente. Os Simpsons também já haviam previsto algumas consequências da presidência de Trump, com uma frase que dizia que o próximo presidente depois de Trump herdaria problemas. As eleições presidenciais estão previstas para novembro de 2024, e os fãs da série estão esperando uma nova oportunidade para confirmar o poder das previsões dos Simpsons mais uma vez. Se você ainda tiver dúvidas, pode se perguntar como os produtores poderiam saber que Trump um dia concorreria e venceria no primeiro turno. É simplesmente um mistério. A próxima previsão estava basicamente à frente de seu tempo. Já na década de 90, os Simpsons previram a combinação de comida e realidade virtual. Em 1998, no episódio Amigos e Família, o show apresenta Homer e Marge comendo doce de leite em uma simulação através de um conjunto de óculos de realidade virtual. Curiosamente, avanços tecnológicos recentes levaram à criação de alimentos em realidade virtual por empresas como a Aero Bunkets RMX. Esta tecnologia inovadora permite que as pessoas comam diferentes tipos de comida enquanto usam a realidade virtual para alterar sua percepção de sabor. Esta inovação promete mudar a maneira como experimentamos a comida. Imagine ter computadores e simuladores ajudando você a recuperar o apetite e selecionar suas preferências alimentares. Embora as previsões dos Simpsons não mencionassem a alteração de sabores, a fusão de tecnologia com experiências sensoriais está se tornando uma nova realidade. Cientistas preveem que isso irá remodelar radicalmente a maneira como interagimos com a comida. Esta foi apenas uma das várias previsões dos Simpsons sobre a tecnologia futura. Os Simpsons previram que robôs assumiriam mais do que apenas empregos em fábricas. Já vemos garçons robóticos no Japão e carros autônomos que podem em breve substituir motoristas. Até mesmo no campo artístico, modelos baseados em inteligência artificial estão impactando a indústria. Programas superinteligentes, treinados por humanos, estão assumindo os empregos de programadores, consultores financeiros e até designers gráficos. Os Simpsons podem ter previsto um futuro em que a inteligência artificial se tornaria dominante, e 2024 parece ser o ano em que isso pode acontecer. Parece loucura, mas um engenheiro do Google recentemente perdeu seu emprego após afirmar que sua inteligência artificial se tornou muito realista. Você se lembra do episódio de 1994, O País de Itchy Scratch, no qual os Simpsons visitam um parque temático gerido por robôs? Algo incrível acontece. Os robôs se tornam superinteligentes e se rebelam contra seus criadores. Na época, era apenas um desenho engraçado, mas hoje, com o respeitado pesquisador de inteligência artificial como Blake Lemoine sendo demitido por alegar que a inteligência artificial do Google se tornou muito realista, a história parece muito diferente. Estamos nos aproximando de uma inteligência artificial que pode aprender e, talvez, até sentir emoções como os humanos. A linha entre ficção e realidade pode se tornar ainda mais confusa nos próximos anos, especialmente se a inteligência artificial decidir que os humanos são um obstáculo, assim como no episódio O País de Itchy Scratch. Alguns argumentam que os passos iniciais para grandes mudanças já começaram. Curiosamente, os Simpsons podem ter previsto isso em 1987, no episódio da segunda temporada intitulado A Terceira Guerra Mundial. Acredite ou não, no episódio, um Homer paranoico acorda a família no meio da noite convencido de que a Terceira Guerra Mundial está começando. Foi uma cena engraçada na época, durante a Guerra Fria. A Guerra Fria terminou em 1991, mas muitos acreditam que estamos entrando em outra, com as tensões entre os Estados Unidos e a Rússia atingindo um novo pico. De acordo com a Wikipédia, 5 grandes guerras estão acontecendo atualmente no mundo, incluindo a da Ucrânia e o conflito de longa data entre Israel e Palestina. Existem também outros conflitos menores que não devem ser esquecidos, como a luta na Colômbia ou na Somália, onde milhares de pessoas morreram recentemente. Infelizmente, a violência é um problema em muitos lugares. Com todas essas guerras acontecendo, alguns especialistas acreditam que o mundo já está em uma nova guerra mundial.
Os Simpsons podem ter previsto o próximo grande salto da humanidade, a colonização de Marte. No episódio de 2015, Amigo Colorido, o governo começa a procurar voluntários para se mudarem para Marte. O episódio termina com uma cena em 2051, mostrando os Simpsons vivendo no planeta vermelho. Alguns anos após a exibição desse episódio, Elon Musk, o Tony Stark da vida real, revelou seus planos para colonizar Marte. E é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. A data mostrada no episódio 2051 se alinha exatamente com o ambicioso plano de Musk de enviar 1 milhão de pessoas para Marte até 2050. Seria uma coincidência ou os Simpsons são os melhores médiums? Atualmente, a superfície de Marte está gelada, seca e repleta de radiação tóxica, tornando a vida como a conhecemos praticamente impossível. Mas, apenas o tempo dirá se isso mudará. Uma coisa é certa: 2024 promete ser uma jornada emocionante. Outra previsão inesperada para 2024 é uma mulher como presidente dos Estados Unidos. Em um episódio de 2000, Bart no futuro, há uma previsão sobre a primeira mulher presidente, com Lisa assumindo a posição de líder do país. No episódio, a América está em apuros financeiros devido a decisões tomadas por um presidente fictício chamado Trump. Avançando 24 anos até os dias atuais, alguns pensam que uma mulher pode ser presidente em breve. Kamala Harris já é a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, e alguns especulam que, se Biden não puder continuar como presidente, Kamala poderia assumir o lugar dele. Observadores acreditam que a presidência de Joe Biden não continuará devido à sua idade e saúde. Embora ela não deseje substituir o presidente Biden, muitos observadores políticos acreditam que Kamala se candidataria se tivesse a chance, quebrando 2 recordes como a primeira mulher vice-presidente e primeira mulher presidente na história dos Estados Unidos. Os Simpsons também previram inovações tecnológicas. No episódio de 1992, Irmão, você pode me dar 20 cêntimos? O meio-irmão de Homer, Herbie, inventa uma máquina tradutora de bebês. Na época, parecia uma piada de ficção científica, mas hoje empresas como a Swiss Sound Druin estão criando produtos que traduzem o choro do bebê em palavras reais, como estou cansado, com fome ou preciso trocar a fralda. Esta tecnologia pode parecer saída de um desenho animado, mas está se tornando realidade. Os Simpsons também previram problemas econômicos. O panorama econômico pode ser menos encorajador este ano, e os Simpsons previram esses problemas em um episódio de 2000, Bart no futuro. No episódio, a futura Lisa fala sobre um colapso econômico que teria ocorrido durante a presidência de Trump. Embora Trump não seja o atual presidente, a possibilidade de ele vencer em 2024 adiciona outra camada de mistério às previsões dos Simpsons. Fique de olho no futuro, porque os Simpsons podem ter previsto nosso próximo meio de transporte. No episódio de 2005, Futuro Drama, os Simpsons viajam para o futuro. E adivinhem como? Homer e Bart estão viajando de carro voador. Em 2005, isso era pura ficção científica, mas hoje empresas como Samsung Sky estão desenvolvendo carros flutuantes na vida real. Seu modelo Switchblade deve ser entregue em 2024, o que significa que poderíamos estar voando sobre engarrafamentos, assim como os Simpsons previram. Obrigado por assistir. Agora fique com os outros vídeos do canal.